Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFBA e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma assistente social. Vocês vão ver a importância do seu trabalho, e que é mestra em educação pela Universidade Federal de Alagoas. Ela se chama Denise Ferreira, eu preciso dizer logo o nome. E Denise é especialista em serviço social e políticas públicas pela Universidade de Brasília e também especialista em gestão pública. É formadora de formadores pela Escola Nacional de Formação de Magistrados e é membro dos grupos de pesquisa ERI, pela UFBA, a Mandala, Unilab, a Rede de Pesquisadoras Negras em Infância, e tem um título IBGI, e também é pesquisadora pelo Instituto de Juristas Negras. É também pesquisadora da adoção, e, nesse sentido, ela tem trabalhado com adoção étnico-racial, afrocentrada, decolonial e antirracista. Denise Ferreira é idealizadora do conceito de adoção étnico-racial. É membro de comissões do Tribunal de Justiça da Bahia e pertence à equipe técnica ampliada do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós estamos diante de uma profissional do serviço social extremamente importante. E então, Denise, eu queria começar lhe agradecendo, né, o seu tempo, me dedicar esses próximos minutos dessa conversa. E eu começaria com a pergunta que eu faço a todas as pessoas com quem eu converso, que é: quem é Denise Ferreira? Começa com uma pergunta já complexa, né? A gente fazer essa reflexão de quem somos e onde estamos e o que queremos para as nossas vidas. Mas Denise Ferreira, como dita aqui, é uma profissional que atualmente eu estou também na UFBA, né? Fazendo doutorado em estudos étnicos e africanos. Passei pelo Conselho Nacional de Justiça, compondo essa equipe ampliada, que foi um momento bem importante profissionalmente. Mas, acima de tudo, eu sempre digo que aí são os nossos pedigrees acadêmicos, né? A gente é para além dessas titulações. Eu sou uma mulher negra, nascida na Chapada do Rio Vermelho, hoje conhecido como Complexo Nordeste de Amaralina, né? Que é uma nova determinação que chega através das forças de segurança pública, onde acaba unificando aquele território e dando uma identidade única a partir dos processos, né, de violência que ocorre no bairro, mas que minha mãe sempre diz que a gente não é só complexo, né? Cada localidade ali tem sua identidade própria, então eu sempre digo que eu vim da Chapada do Rio Vermelho, que é a minha identidade de território, de pertencimento, de memórias de infância e de adolescência, né? No segundo grau, eu fiz o magistério, né? Eu venho de uma família de professores, minha mãe professora, primos professores, e aí eu acabei fazendo o magistério, né? Em um período também difícil da educação pública, onde a gente tinha poucas vagas, né? Para o nível médio, e aí a vaga que me restou foi o magistério, então eu acabo me transformando também em alfabetizadora aos 17 anos. Trabalhei alguns anos enquanto alfabetizadora e também com a educação de jovens e adultos. E o interessante da minha trajetória é que eu fiquei fugindo muito da área de educação, né? Como eu já tinha os familiares que estavam ali, então eu disse, não, educação eu não quero. Mas quando eu sou aprovada no concurso da Universidade Católica de Salvador, em plena década de 90, né, em grande ebulição dos movimentos sociais, eu acabo me envolvendo mais intimamente também
com a questão da educação. E hoje minhas práticas, né, estão muito interlaçadas com as práticas educativas, acabo fazendo mestrado em educação, então, embora esteja no serviço social, trabalho com as questões do sócio-jurídico, mas as práticas educativas, elas são muito presentes nas minhas atividades. Ô, Denise, eu lhe peço desculpas de não ter mencionado o seu doutorado, que eu acho que é importante na formação, mas fiquei pensando aqui, qual é a área do doutorado, para o seu doutorado que você tem trabalhado dentro da educação? Atualmente eu tenho trabalhado no pós-afro, né? É um doutorado que trabalha com as questões étnicos raciais. Então, eu pensei em dar continuidade com a educação, mas como eu quero fazer um aprofundamento para a questão da adoção étnico-racial, então eu escolhi o pós-afro para justamente dar esse aprofundamento, juntando a questão do sócio-jurídico e a questão também étnico-racial. Então, lá eu estou pesquisando a questão da adoção étnico-racial, que é um conceito que eu trago para se trabalhar a questão da adoção, tendo essa visão da questão racial, né? Ou seja, eu trabalho os atravessamentos que a questão racial tem trazido para essa criança negra que está no sistema de adoção, levando em consideração que aproximadamente 70% das nossas crianças disponíveis para adoção são crianças negras, então não é um dado a não considerar. Então, se a gente for para qualquer local do nosso território, a gente vai se deparar com um número significativo de crianças negras. E aí, nesse processo de doutoramento, né, eu estou justamente pesquisando é, um, um componente que eu achei super interessante, que me chamou a atenção quando a gente pensa a adoção. Em 2022, ocorreu um relatório, né, um relatório do Conselho Nacional de Justiça, né, que é quem disciplina todas as atuações da gente dentro da Justiça do Brasil, que é o relatório de destituição do poder familiar de adoção de crianças, né? Foi em 2022. E no seu quarto capítulo, a gente tem ali algumas informações sobre o perfil da criança aqui no Brasil, as motivações da destituição. E ali eu me deparo com um dado que muito me chamou a atenção, que é a destituição do poder familiar de crianças, que é uma etapa obrigatória para que no futuro ela possa ser adotada. Então, é aquele processo que aquela criança deixa de fazer parte daquela família e fica sobre a responsabilidade do Estado, e que ali já é retratado que há diferenças no tempo processual de acordo com a etnia e cor, que foi algo que me chamou bastante a atenção. Então, as crianças, né, que são brancas, elas têm mais ou menos um tempo de 22 meses desse todo esse processo iniciar e concluir. As crianças pardas, nesse documento, aponta que é em torno de 24 meses. Mas as crianças pretas, né, têm um tempo de 34 meses, ou seja, um ano e um mês a mais do que, por exemplo, a criança branca. Então, a grande interrogação, por que dentro do mesmo sistema, com o mesmo procedimento, a gente tem um tempo processual diferente, né, de acordo com essas etnias. E o que isso desencadeia para essa criança? Desencadeia que quanto mais tempo ela fica nessa situação, né, que ainda não está destituída, ela leva mais tempo de ter acesso a uma família, por exemplo, a família chamada substituta, que é aquela família que vai adotar, porque ela só pode ser adotada depois que conclui essa etapa. Então, ela fica, na verdade, em uma desvantagem de tempo de 13 meses comparado, né, a outras etnias e principalmente as crianças brancas, né? Então, no meu doutorado tem essa grande interrogação: por que que isso ocorre? Né? Uhum, Porque isso a gente acaba vendo uma desvantagem étnica ali, que a gente não tem ainda um aprofundamento sobre esses processos, e aí algumas pistas sobre a questão do racismo institucional, o próprio racismo estrutural, né? E aí a ideia é justamente fazer esse aprofundamento. uhum. Você usou uma expressão pós-afro. O que que isso quer dizer, Denise? O Pós-Afro é o programa, né, da UFBA, né, que trabalha justamente, é um programa é, multi, né? Então a gente tem, por exemplo, profissionais de diversas áreas. Então, por exemplo, na minha turma
A gente tem profissionais de fisioterapia, educação física, letras. Então, tem essa característica de juntar no mesmo espaço, né, de pós-graduação, diversas possibilidades de pensar a questão étnico-racial do nosso país. E isso tem sido bastante rico, porque um acaba retroalimentando o outro em diversas áreas de conhecimento. Então, é um programa muito rico. Nessas experiências, a gente também tem doutorandos e mestrandos de outros locais, né, do mundo, né, então da Argentina, do Chile, do continente africano, que tem ajudado bastante nesses nossos diálogos, Hum, digamos que locais aqui do Brasil, em pensar a África e suas referências. Então, o programa é múltiplo, né, dá essa possibilidade de aprofundamento. hum. Nós temos muitas crianças na Bahia para serem adotadas, pretas e brancas. Tem prevalência, Denise? Sabemos que Salvador tem uma predominância preta, mas eu não sei, eu não conheço. Tem uma predominância também de crianças pretas para serem adotadas com relação a crianças brancas. E eu estou pensando também uma outra coisa: preto adota preto? Interessante. Olha, eu não estou com os dados aqui atualizados, porque os dados a todo dia eles se atualizam. Então a gente está aqui dialogando e a gente está tendo crianças que estão entrando e que estão saindo do Sistema Nacional de Adoção. Mas o que a gente sabe é que a gente tem um número grande de crianças disponíveis para adoção, aproximadamente 34 mil crianças pensando em todo o Brasil, mas que a gente tem um número menor, né, de pessoas disponíveis para essa criança. Então, a gente tem um número grande de crianças e um número menor de pessoas. Na verdade, a gente tem um número pequeno de crianças e um número maior de pessoas. No entanto, né, essas 34 mil pessoas habilitadas, né, que eu falei antes de criança, mas de pessoas habilitadas, nem sempre o perfil que essas pessoas desejam para adoção é o perfil que a gente tem disponível para adoção. Em média, a gente tem 5 vezes mais pessoas habilitadas do que o número de crianças que a gente tem. Então, se fosse uma questão numérica, estaria fácil, né? Teria criança para todo mundo, mas não funciona dessa forma, porque no Cadastro Nacional de Adoção e no Sistema Nacional de Adoção Brasileiro, há a possibilidade de você dizer qual o perfil da criança que você deseja. Então, você escolhe a idade, né? Lá vai estar dizendo qual a idade que você deseja, a etnia e cor, se faz parte ou não de grupos de irmãos, se tem alguma doença tratável ou não. Então, um conjunto de perfis que vai determinar qual é a criança que você vai ter interesse em adotar. E nem sempre esses perfis eles casam com a criança real. Então, a gente tem no sistema pouquíssimas crianças que são, por exemplo, as ditas órfãs, ou seja, aquelas crianças que não têm pai e que não têm mãe. Uma das grandes características da adoção aqui no Brasil são as crianças que chegam por motivo de vulnerabilidades diversas. E que aí a gente pode dizer que está intimamente atrelado à questão do racismo estrutural, já que 70% dessas crianças são justamente as crianças pretas e pardas que acabam por diversos fatores de sua família, né? Aquela família acaba perdendo a sua capacidade de cuidar, né, de prover aquela criança, e ela, por motivos diversos de vulnerabilidade, acaba entrando para o sistema. Mesmo a gente tendo a legislação dizendo que não é por problema de recursos, né, materiais que essa adoção ela deve ocorrer, mas a gente pode também fazer uma reflexão sobre a fragilidade de nossas políticas públicas, né? Quando a gente pensa habitação, saúde mental, diversos fatores, né, que atravessam essa família, e essa família, em geral, a família negra, nesse processo de cuidado dessa criança. Uhum. E sobre a outra pergunta, se pessoas negras adotam, Adotam crianças pretas? é, adotam também crianças pretas, adotam crianças, às vezes não tem um perfil, né? Isso aí também às vezes ocorre, mas a gente percebe que a gente tem um número muito menor de pessoas negras no sistema do que de pessoas brancas, né? Então, novamente, a gente não tem como não deixar de falar sobre a questão das consequências da questão do racismo no nosso país. Então, muitas vezes, né, aquela pessoa negra que deseja adotar, ela acha que pelo fato dela não ter
grandes recursos, não tem uma grande formação, ela não pode adotar, então às vezes acaba fazendo uma adoção que é chamada brasileira, uma adoção informal, e muitas vezes também essa pessoa ela acaba não procurando, né, justamente a justiça para formalizar. Mas a gente tem um número bem menor de pessoas negras, né, que conseguem chegar até o sistema do que de pessoas brancas, né, que chegam ou socialmente brancas que chegam ao sistema. São olhares também diferentes, né? Todos eles, obviamente, atravessados sobre a questão do racismo estrutural, mas que eles chegam no sistema basicamente com o mesmo olhar para a adoção. Na sua experiência, eu estava pensando aqui, o fato das pessoas poderem desenhar esse perfil da criança que elas querem, isso influencia no resultado final. Quero dizer o seguinte: à medida que essa criança cresce, você tem notado ou tem trabalhos mostrando se esse perfil é facilitador de um bom futuro ou se ele não tem importância nesse bom futuro. Essa é a grande polêmica também da adoção, né? Há quem acha que sim, há quem acha que não. A Defensoria Pública daqui da Bahia, junto com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, há alguns anos entrou com ação no Conselho Nacional de Justiça solicitando justamente a suspensão do item étnico, compreendendo que era mais uma forma de racismo institucional, onde a gente coloca que a pessoa pode escolher essa etnia e levando em consideração que o sistema é composto, né, hegemonicamente por crianças pretas e pardas, e a gente vive um processo de racismo estrutural, obviamente essas crianças não seriam as mais quistas pelas pessoas, né? Então, eu particularmente, eu acredito, né, que é uma possibilidade a se pensar a retirada do perfil étnico. Concordo com a Defensoria Pública da Bahia, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, que essa forma que o Brasil tem, onde as pessoas podem escolher essa etnia cor, pode levar também a alguns atravessamentos, né? Inclusive, esse documento é um documento que ele não fala só da retirada da preferência étnica. Geralmente, quando a gente debate, fica circulando ali na retirada, mas ele traz algumas questões. Então, eles trazem também a necessidade da qualificação das equipes técnicas para a questão étnico-racial, a necessidade de audiências públicas para discussão da temática, né? Um período de transição até a gente chegar nesse momento de retirada de preferência étnica, né? Na minha experiência, eu vejo que as pessoas que realmente não têm o desejo de ter uma criança negra, eu acredito que grande parte, se a gente não tivesse a possibilidade de escolha, eles não fariam parte do sistema, porque elas não iriam correr o risco de ter uma criança em um perfil não desejado, né? Mas alguns acham que talvez isso pode fazer com que crianças vá para pessoas que não a desejem. Então, é algo que merece uma reflexão, um aprofundamento. Até então, a gente não tem tido esse aprofundamento, parou um pouco nesse momento, né, e no posicionamento negativo que teve através do Conselho Nacional de Justiça da sua manifestação, colocando a discordância, né, em virtude de diversos fatores que ali são colocados, mas eu acredito que é um ponto que o Sistema Nacional de Adoção deve dar uma pausa para uma maior reflexão. Uhum. Denise, eu sou psiquiatra e trabalhei um pouco essa história da adoção na minha experiência como psiquiatra, mas quando eu encontrei pessoas usuárias de álcool e outras drogas, e foi por aí que eu encontrei algumas pessoas adotadas, usuárias de drogas, e que a família atribuía esse uso ao fato da pessoa ser adotada. É evidente que eu acho que não é esta a questão. A droga não é causa, é sintoma. Então, eu sempre pensei um pouco sobre isso e eu queria lhe perguntar o seguinte: se há trabalhos, eu diria, do fim para o começo, porque a criança adotada ela não escolhe os adotantes. Ela não pode dizer quero, não quero. Estou pensando aqui em uma criança pequena.
Mas o que que a gente tem visto? O que que você tem visto a partir das pessoas adultas adotadas? Eu conheço pessoas pretas adotadas por brancas que criaram muito problema. eh, por quê? Porque chegavam na escola e os colegas perguntavam quem era aquela pessoa. E não achavam que aquela branca, aquela mãe branca, era a sua mãe, o que deveria ser, teoricamente, uma mãe preta. Eu vi muito isso acontecer. Então, eu sempre fiquei curioso de saber, do fim, quer dizer, uma pessoa adulta, adotada, como é que a gente tem visto esse resultado? É um problema? Por outro lado, tem também a questão, que aí é da ordem da psicologia individual, as pessoas terminam adultas querendo saber de onde eu vim, quem sou eu, por que que eu estou aqui. Você tem trabalhado também com isto? Tem notícias que a gente possa conversar um pouco sobre isso? Em geral, a gente tem pouquíssimas pesquisas que envolvem a questão da adoção no nosso país, né? Então, a gente tem poucos teóricos, poucas pesquisas, né? A criança, na verdade, o adolescente, quando ele completa os 18 anos e vira um jovem adulto pela legislação, ela tem acesso a todo o seu processo. Então, o processo ele fica lá guardado no Tribunal de Justiça do Estado, onde ocorreu aquela adoção, e somente essa pessoa, né, mesmo os seus pais, né, que chegaram por via da adoção, não têm acesso, mas quem foi adotado tem acesso a essas informações. Então, essas informações ficam lá registradas para a qualquer momento ser acessada. Uma coisa que eu sempre coloco nas formações, quando eu trabalho com equipes multiprofissionais, né, equipes técnicas do judiciário, é a necessidade de que, quando a gente faz, por exemplo, ocorre um chamado de entrega legal, que é aquele momento que aquela mãe faz a entrega da adoção, ou quando a gente recepciona essa criança que chega, por exemplo, da maternidade, ou que ela é colocada em via pública, eu sempre oriento que a gente coloque o máximo de detalhes naquele documento técnico. Para além da gente perguntar informações técnicas do serviço social ou da psicologia, eu sempre oriento que coloque os detalhes, porque se coloque no lugar de quem está acessando esse documento, né? Porque os dados objetivos de local onde nasceu, o que ocorreu, ocorrência, número de processo vai estar lá. Mas as singularidades, né? Então, me recordo de um caso que eu coloquei bem detalhado o que essa pessoa colocava, né? Olha, eu estou fazendo a entrega desta criança, eu espero que ela no futuro compreendo o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo isso enquanto um ato de amor, porque eu sei que ele vai virar um doutor. Ele vai virar um doutor e ele não vai passar por tudo que as minhas outras crianças estão passando, porque eu não suporto mais ver um filho meu passar por isso. Então, essas singularidades, só aquele profissional de serviço social e psicologia vai ter acesso. E que é muito importante para a pessoa que pega esse processo e começa entender o que foi que aconteceu naquele período que chegou até essa situação, e que vai fazer muita diferença, né, para a questão emocional desse indivíduo. Então, eu coloco até a roupa que ela veio, eu coloco ali. Veio com a roupa, muitas vezes vem com a roupa que foi comprada para aquele momento. Então, assim, mostrando que aquela família, que aquela mulher, geralmente uma mulher sozinha, solo, ela teve o cuidado, né? Não foi um abandono por total falta de zelo por aquela criança, mas que ela fez o pré-natal, né? Que ela conseguiu amamentar os primeiros meses, que ela levou a sua criança bem organizada, com a sua malinha, com as suas coisas, para que essa pessoa tenha acesso de fato o que, que aconteceu naquele período histórico, né? Que é importante. Então, eu sempre oriento essas questões. Mas eu estava lhe dizendo que eu considero essa ausência de estudos na psicologia, serviço social, na psiquiatria mesmo, eu acho que chega sempre lá na psiquiatria alguma dificuldade. Eu acho que nós carecemos dessas informações. O que a gente tem, de um modo geral, é que o adotado, é, é, eu vou usar uma expressão grosseira,
como se o adotado fosse uma bomba retardada, de que isso vai criar problema no futuro. Você tem experiência nesse sentido de que, de fato, o futuro é sempre, é claro, incerto, mas, de um modo geral, ele é difícil para os adotados e para a família que adota? Há uma grande estigmatização da pessoa, né, da criança ou do adolescente que é adotado. De fato, há uma ideia social equivocada, né, de que aquela criança ou que aquele adolescente vai se transformar em um adulto problema, em um adolescente problema, e a gente sabe que não necessariamente. O que a gente pode dizer é que no Brasil a gente ainda tem poucos estudos, né, que aprofundem as questões da adoção, são muito poucos para a necessidade que a gente tem, mas que a gente sabe que, né, que cada vida é uma vida, né? Então que nem sempre aquela criança que chega por via da adoção, ela necessariamente vai se transformar em uma criança como essa estigmatizada que será um problema. A gente sabe e coloca para as famílias que desejam adotar que existem singularidades, existem diversas singularidades, como qualquer família vai ter que dar conta dessa situação. Então, nem toda criança, por exemplo, que chega para adoção passou, por exemplo, por um processo de violência física ou de violência emocional, né? Por exemplo, os casos de negligência, às vezes a criança ela não nem se auto-percebe que ela está tendo uma situação que não é interessante para ela, porque ela foi cuidada e criada daquela forma, então para ela é natural viver daquela forma, né? A gente, enquanto adulto e justiça, que chega e diz, olha, assim não é possível, é necessário que se reorganize para ter acesso a essa criança. Então elas vêm também com memórias. Então aí eu sempre coloco, né, que dentro do Sistema Nacional de Adoção, a gente tem o curso preparatório para adoção. O curso preparatório para adoção é uma etapa obrigatória quando a pessoa está se habilitando para adotar. Então, leva toda a parte de documentação, mas ela tem também uma parte com a psicologia, né, que vai emitir o parecer de psicologia, e uma parte com o serviço social, que vai emitir o parecer de serviço social, mas tem o curso preparatório para adoção, que é uma etapa extremamente importante e que, na minha avaliação no Brasil, a gente não tem dado também a importância necessária para esse curso. Então, é aquele momento, né, que aquele casal, aquele indivíduo, aquela pessoa chega até a justiça e a gente vai dialogar sobre o que é adoção. Né? Sobre esses estigmas na adoção, sobre a questão étnico-racial na adoção, é o momento que a gente tem para justamente ter essa troca por os indivíduos, né? E tentar contribuir com um outro olhar para a adoção e orientar também, a gente sempre orienta, né? Que quando a gente tem muita dificuldade, então é necessário fazer um acompanhamento também psicológico. Alguns casais se faz necessário, né? Alguns casais chegam a partir de um luto, né? De ter perdido um filho, de não ter o luto de não poder gerar. A nossa sociedade cobra, né, das famílias que se tenha essa criança, né, que exista uma criança entre esse casal para que seja considerada uma família. Há uma expectativa social que haja uma criança, e nem sempre essa expectativa está em consonância com as possibilidades do casal. Então, o curso preparatório para a adoção, eu sempre coloco que ele é imprescindível para a gente iniciar esses diálogos, né? E hoje no Brasil, muitas vezes esse curso ele é feito EAD, à distância, então a gente perde aquele contato físico, a gente sabe que um trabalho de dinâmica de grupo, né, de aproximação presente e com mais tempo, a gente tem um resultado muito melhor, até porque a gente está trabalhando com concepções de mundo, com cosmovisões, e não vai ser em um único encontro que a gente vai conseguir acessar essas visões de mundo e essas expectativas com essa criança. Então, eu considero que o curso preparatório para adoção, ele deveria ter sido tratado, né? Ele deve ser tratado como eixo assim fundante, primordial para a gente pensar esse diálogo com as pessoas que desejam adotar, porque de fato chegam geralmente assim com muitos estigmas referente à adoção, desde a questão da genética, né, que é achar que tem uma genética específica e que essa genética vai vir com problema, com defeito, e que essa criança vai se transformar
né, em uma criança problema. E na prática a gente sabe que não é assim. Às vezes a gente tem adoções difíceis, porque exige da família que esteja atenta a diversos processos, principalmente os processos emocionais, né, dessa criança. E às vezes não, é muito tranquilo. Eu me lembro de uma adoção, que junto com uma psicóloga, que nós nos preparamos muito para essa adoção, porque a gente achava que ia ser uma adoção complicada, né, que ia exigir bastante da equipe técnica, exigir bastante da família, e, no entanto, no primeiro contato, a criança já quebrou a gente, já chegou de outra forma, e quando saiu de lá, só olhou assim para trás, deu um adeus e foi embora. E a gente pensou, não, vai chorar. Quando chegar em casa, vai ser aquele caos, né? E já ligamos pela manhã para saber, na esperança de dar um suporte para essa família. A família não, foi tranquila, fomos lá até no shopping, né? Que a gente até disse, não vá, mas eles foram. Né? Fomos no shopping, fizemos algumas coisas, dormiu a noite toda, acordou, tomou um leitinho e acordou normal pela manhã. Então, assim, a gente não tem muito como precisar como cada criança ela vai reagir, né, nesse processo. Mas é importante que a família ela se prepare para esse momento. A gente tem os grupos de ajuda, né, grupos de adoção, que são extremamente importantes para esse momento de espera, de angústia, que contribuem muito nessa preparação. Denise, na sua experiência, o vínculo afetivo é capaz de, eu diria, de superar a ausência do vínculo sanguíneo? Com certeza, com certeza. Com certeza. Tem crianças que, depois de um certo tempo, quando a gente vai fazer uma outra etapa, que é o acompanhamento justamente da adoção, né? Que a gente já percebe como aquela criança ela passa a se parecer até fisicamente com aquela família. A forma de sentar, a forma de falar, a forma de se movimentar. Então, ela vai se adaptando àquela família e incorporando realmente, né, o que aquela família tem ali para ofertar. Agora, no Brasil, tem algo que me chama bastante atenção, que é. ah, Nos outros países, a gente tem uma adoção que é chamada adoção com contato. Essa adoção com contato, né, essas crianças e adolescentes que são adotados através da equipe técnica, em algum momento ela tem contato com essa família, sanguínea, biológica. E que os estudos apontam lá, eles têm muitos estudos nessa perspectiva, eles apontam que é extremamente positivo para essa criança, para essa pessoa que é adotada, porque ela passa a ter acesso a um pedaço da sua história que no processo ela não tem acesso. Então, mesmo que ela não possa falar, por exemplo, com aquela mãe ou com aquele pai que por algum motivo não pode ter mais acesso a ela, mas ela fala com uma avó, ela fala com o irmão mais velho, ela fala com o tio intermediado, com a equipe técnica, e aí ela tem a recomposição da sua história que não está ali no alto. Então, o Brasil ainda não avançou, a nossa adoção é uma adoção sem contato algum, né? À medida que quando aquela criança ela entra para o sistema, ela perde completamente contato com sua família biológica. Então, as mães que fazem a entrega para adoção não sabem também o que aconteceu e a gente vê no dia a dia muito sofrimento até dessas mães, porque elas querem saber se as crianças estão bem, se deu tudo certo. Então, para ela não é dado esse direito. É como se a família ela fosse culpada pelo processo de vulnerabilidade, como se ela fosse perigosa para aquela família. Claro que a gente tem casos extremos, né, de violência sofrida para essas crianças, e assim a justiça tem que agir, mas a gente tem outros casos também pensando nessa perspectiva da adoção com contato, que seria possível esse contato dessa criança com esse fragmento da vida dela. E que isso com certeza iria contribuir para essa interrogação. Muitas vezes a criança, né, a pessoa que é adotada, ela leva a jornada dela sempre com essa interrogação. Por que que eu fui colocado para adoção? Por que que eu estou nessa situação? Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Quem são meus familiares? E a gente sabe que isso acaba sendo uma tormenta na vida, e nem sempre todos conseguem ter uma relação equilibrada com essas dúvidas de sua existência. E o segredo, Denise, eu sei de famílias que colocam a adoção em segredo. Qual é o efeito do segredo na adoção?
É algo que a gente dialoga muito no curso preparatório de adoção, né? Que é um segredo que é ingênuo, de certa forma, da família, né? Porque você sai para trabalhar, você se habilita para adoção, está lá habilitado, sai para trabalhar, e de repente no seu trabalho recebe um telefonema dizendo: olha, tua criança está aqui, você pode vir até aqui, e você, depois de um tempo, está com a criança. Você não teve barriga, você não ficou grávida, mas você vai aparecer no seu condomínio, no seu prédio, no seu trabalho com a criança. Então, é um sigilo ingênuo, né? E que a gente sempre coloca que o melhor a ser feito é colocar para a criança, dentro da compreensão que ela tem e dentro do que ela pergunta, como foi esse processo, né? Que ela chegou através de uma adoção. Cada família vai ter a sua forma de contar, mas que seja dentro do processo de compreensão dessa criança, né? Que às vezes a família acha que tem que contar tudo. Eu digo, não, ela não quer saber tudo, ela só quer saber um pedacinho, e ao longo você vai soltando as informações de acordo também com o que você vai compreendendo de como seu filho está emocionalmente, socialmente, e aí não tem um momento certo de contar. A gente sempre fala que ao longo da trajetória ele vai descobrindo a sua história através dessa família que é o seu porto seguro. Então, o que a gente vê muito na prática, às vezes, aquela pessoa que é adotada, que não sabe da sua adoção, se sentindo muito insegura com essa família que acabou omitindo esse pedaço da história, né? A família muitas vezes tem medo de contar da adoção, achando que aquela criança, aquela pessoa não vai mais nutrir afeto e amor por ela. E eu sempre falo que a gente quer saber se tem água em Marte, né? Então, por que que a gente não quer saber quem foi o nosso genitor, genitora ou a nossa história? Saber da nossa história faz parte do processo humano. Então, a gente sempre orienta as famílias que não tenham medo desse saber dessa história, né, de disponibilizar a possibilidade de saber dessa história, e que, na verdade, é um ato de amor também fazer com que seu filho saiba de sua história biológica, e que isso também fortalece esse vínculo com essa pessoa, né? É um vínculo de segurança. E entre irmãos, adotado, não adotado, você tem experiência de como é que os irmãos se amam? O que a gente sempre orienta é de que quando a gente está no processo de habilitação, as famílias estão no processo, a gente sempre também trabalha essa questão dos irmãos, né? Então, embora seja um processo adotivo de um pai e de uma mãe, quando a gente tem os irmãos, passa a ser também um processo adotivo dessa família, é uma nova família que se faz. Então, a gente sempre incorpora também, embora a legislação da gente não coloque a necessidade de acesso a esses outros entes, mas dentro do serviço social e da psicologia, a gente acaba incorporando também essas pessoas ao processo. Então, a gente percebe, né, que aparentemente parece ser mais equilibrado quando todos esses entes eles fazem parte. Então, a gente tem adoções, por exemplo, de pessoas mais velhas, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente não coloca que há um limite de idade. Então, a equipe técnica é que vai avaliar como é que vai ser essa adoção, se é possível, se não é possível. E eu tive um caso bem interessante, né, de dois idosos, duas famílias de idosos, e que tiveram resultados diferentes no processo de habilitação, né? E quem veio de fora diz: como é que pode? O mesmo processo, mais ou menos a mesma idade, e um foi habilitado e outro não foi habilitado. Mas quando a gente faz esse processo para perceber que arranjo familiar é aquele, uma das famílias, né, o processo adotivo era só daquele casal de idosos. Então, os seus filhos, né, colocavam-se totalmente contra o processo adotivo, inclusive verbalizavam: olha, na ausência deles, a gente vai devolver para a vara da infância. A gente não tem nenhum interesse em estar com uma criança, e nem vamos nos sentir enquanto irmãos dessa criança. E do outro processo foi completamente inverso. Então, era um casal de idosos, onde os irmãos, né, os futuros irmãos, estavam acompanhando todo o processo, inclusive iam até nos dias que tinha avaliação, pediram para participar do curso preparatório e que estavam preparando todo o espaço familiar para um acolhimento integral dessa criança. Então, ali a gente via que era realmente uma família né, que estava se formando e se preparando para a acolhida. Então, é muito importante que a gente faça essa escuta desses irmãos em diversas
etapas, né? E que a gente sempre trabalha também quando tem outros filhos, né, filhos biológicos, né, a motivação. Para a adoção é muito importante a motivação. Por que que você quer adotar? É porque a gente escuta às vezes, porque meu filho não tenho filhos, eu queria um irmãozinho para brincar. Não é boneco. Isso não é motivação, né? Não é síndrome de Peter Pan. A criança vai crescer, né? Então isso não é uma motivação. Então a motivação para quem se habilita para adoção, para a gente é muito importante para pensar nesse arranjo familiar que ali está se fazendo. O Denise, talvez eu seja ingênuo. Estamos começando, caminhando para terminar e eu estou esticando como que essa conversa com você, porque ela me parece preciosíssima. Mas eu tendo a pensar na desdramatização da adoção. Porque ficar grávida, parir uma criança é um processo, eu diria, natural, mas que nem sempre é livre de complicações. Adotar é um processo de ter uma criança também, que só não passa por uma barriga. Então, eu tendo a desdramatizar, a colocar as coisas dentro das coisas que podem acontecer na vida. Então, em lugar de colocar a adoção num lugar especial, como se fosse uma experiência marciana, enquanto é uma experiência de humanos com humanos. Essa é minha percepção. Não sei se você pensa, como é que você pensa disso. Isso é uma coisa. A outra é que eu queria voltar com você rapidamente a duas coisas. Uma é esse conceito que você criou de adoção étnico-racial. Eu acho que isso é uma coisa importante, eu queria voltar um pouco a isso para as pessoas compreenderem um pouco mais e pensarem um pouco mais, porque você é autora intelectual dessa formulação e defende isso. Eu queria que você, se possível, pudesse me falar um pouco mais como é que você chega aí nessa proposição, né, de uma adoção étnico-racial. Você falou no começo um pouco, mas eu queria voltar um pouquinho mais a isso. Certo. Antes de falar da adoção étnico-racial, essa coisa da romantização da adoção, né? Muitas vezes as pessoas se habilitam e acham que vai ser uma coisa mágica. Vai chegar lá, vai olhar para a criança e vai dizer, esse é meu grande amor, e a criança vai dizer, esse é meu grande amor, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Os vínculos, eles são socialmente e afetivamente construídos e precisa de tempo, precisa de vivência, eles podem ser profundos ou não profundos, assim como os filhos biológicos a gente pode ter grandes vínculos ou pode não ter grandes vínculos. Então, tudo isso fruto de uma relação humana e que ela deve ser desromantizada e que também a gente não tem controle sobre esses afetos, né? Eu acho que há uma falsa ideia de que tem controle do processo adotivo, porque você diz a idade, porque você diz a cor, porque você diz a saúde, então acha que está tudo sob controle. E paternidade e maternidade é tudo fora do controle. Então, de tudo pode ocorrer daquela relação entre pessoas ali, desde coisas espetaculares a coisas desagradáveis, e que essa família, o papel dela é dar conta dessa realidade. Né? A gente tem várias expectativas quando a gente tem um filho, né? Seja lindo, maravilhoso, inteligente, comunicativo, um monte de coisa, e às vezes a criança não é nesse perfil que a gente idealizou e a gente, enquanto família, vai dar conta das necessidades, né, materiais, afetivas e sociais que aquela criança ali oferta. Esse é o papel da família. Quanto ao conceito da adoção étnico-racial, ele surge, na verdade, dessa experiência de estar vivenciando a adoção no cotidiano, né? Eu já tenho cerca de quase 25 anos, né, trabalhando, né, com crianças e adolescentes e dedicando boa parte dessa trajetória à questão da adoção. E quando a gente fala em adoção no nosso país, quando a gente fala da questão racial na justiça, a gente chega a falar até das adoções interraciais, né? Que são aquelas adoções que os casais são casais socialmente brancos e adotam crianças negras. Então, a gente fica muito passeando dali do que é que vai surgir desse processo de identidade, tal, mas a gente não avança, por exemplo, para outros locais da adoção que me interessa muito, que é a questão, por exemplo, do racismo estrutural e do racismo institucional, até porque o acesso a dados referentes à adoção são muito restritos e isso dificulta o processo de pesquisa, porque
são processos que correm em segredo de justiça. Então, quem de fato vive aquilo ali é quem está trabalhando com aquilo ali. Aquilo ali não é totalmente aberto a toda a sociedade do que ocorre. Então, esse conceito ele vem justamente para dizer que a gente tem diversas singularidades que acometem o processo adotivo para além da adoção interracial e que isso interfere nesse processo de adoção e que a gente, enquanto sistema de justiça, a gente não tem dado esse olhar, né, aprofundado para essas crianças. Então, a necessidade dos cursos preparatórios para adoção que trabalha a questão étnico-racial, e eu digo que não é um recorte, porque se a gente tem 70% das crianças disponíveis para adoção, aproximadamente, que são pretas e pardas, então não é um recorte, na verdade é uma situação que a gente vive no Brasil. Então, como trabalhar esses processos de identidade também com os casais que chegam e pessoas que chegam para essa criança negra, né? Como trabalhar os procedimentos que envolvem crianças e adolescentes. Quando eu palestro, eu sempre trago dois casos que me chamaram bastante atenção, que é o caso do bebê negro e o caso do bebê branco, né? O bebê branco, ele foi abandonado em via pública, teve uma matéria no jornal de grande circulação, as pessoas na maternidade ficaram muito penalizadas com a situação daquele bebê que foi deixado em via pública. Foi dado um nome de anjo para esse bebê. As pessoas da maternidade se colocaram à disposição a comprar uma fralda de outra marca porque achava que estava dando alergia. E o telefone da vara nunca parava de tocar, porque as pessoas queriam saber o que é que ia acontecer com esse bebê, se podiam diretamente adotar esse bebê e se podia manter um nome de anjo nesse bebê, porque era um bebê lindo, fofinho, maravilhoso. Já o bebê negro, na mesma condição, ele foi também deixado em via pública, não houve matéria falando do abandono dele em via pública, não houve nome dado a ele, ele era o bebê do juizado, era o nome que era dado para ele. As fraldas permaneceram as fraldas da maternidade, né? E não houve nenhum telefonema para saber se alguém queria adotá-lo ou se alguém tinha interesse por ele. Na verdade, esse bebê, eu junto com a colega psicóloga, a gente levou algumas semanas até conseguir uma família que tivesse interesse por esse bebê. E o bebê chamado bebê branco, né, em menos de 8 horas, quando ele estava disponível, ele foi adotado. Então, no mesmo dia que ele foi disponibilizado, ele foi adotado. Então, é sobre isso que o conceito de adoção étnico-racial trabalha, né, o não dito, né, que muitas vezes você não vai achar nos dados que estão disponibilizados ali no Conselho Nacional de Justiça, essas informações, porque são informações do não dito, do silêncio do racismo que atravessa, né, a nossa sociedade. Então, minha ideia com o conceito da adoção étnico-racial é dar voz a essas singularidades, a essas situações que ocorrem no nosso cotidiano e que são normalizadas e não são percebidos nessas práticas profissionais. Denise Ferreira, eu queria lhe agradecer muito. Teria muitas coisas. Tem uma amiga que me diz sempre: você, quando entrevista, lembre-se de que você não é o entrevistado. Portanto, não precisa falar muito. Eu gostaria de conversar com você durante muito mais tempo, mas eu acho que para a finalidade de um podcast, o tempo tem que ser um tempo relativamente curto. Então, eu queria lhe agradecer por essa conversa generosa, eu diria que uma conversa douta. Eu gostaria muito de assistir à sua defesa de doutorado quando você for fazer a sua sustentação pública. Será uma honra. Eu terei muito gosto. Acho que você tem um papel importantíssimo nesse trabalho, na desmontagem dessas, digamos, desses mitos, eu diria, em torno da adoção. Isso não quer dizer não reconhecer as dificuldades que são próprias à vida de cada um de nós. Então, eu lhe agradeço muitíssimo por esse tempo que você me acordou. Professor, eu só queria dizer que agradeço também, né? Não falei no início, mas embora não tenha sido aluna do senhor, né, na década de 90, o senhor era uma figura muito presente, né, nos estudos da Faculdade de Serviço Social, nos estágios, né? Então é a honra estar aqui dialogando com o senhor. E quem quiser saber mais
sobre a adoção étnico-racial. Vocês podem me acompanhar no perfil Sou Denise Ferreira. Lá é o meu espaço, né, não institucional, que eu coloco as minhas percepções e as minhas produções nessa área. Obrigado, Denise. Então, se você gostou dessa conversa, dê um like, compartilhe, inscreva-se também, se possível, no canal Conversando com Nery e nós nos veremos para uma próxima conversa breve. Obrigado e até lá.